sejam bem-vindos ao Voz Afro e hoje o nosso episódio, nossa conversa é para você que está solteiro, que está solteira. Estamos recebendo aqui o Felipe Dornelas do Denga Love. Felipe, seja bem-vindo, cara. Muito obrigado, meu querido. E quem tá solteiro, solteira, o Denga Love é o lugar certo. Antes da gente falar sobre o que é o Denga, como surgiu, quem é o Felipe? Ixi, rapaz, Felipe é um nerd formado em tecnologia que em algum momento quis resolver um problema aí da sociedade. Pegou tudo que tinha, sentou na cadeira e foi fazer e botou pra rua um projeto aí. Vocês vão saber daqui a pouco o projeto que é. E como é que foi a trajetória, Felipe? Assim, o começo, a infância? Eu sou natural de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, né? Morei uns 20 anos lá. Depois de algum momento eu fui pro mundo, né? Então eu até falo que eu passei pra universidade que me aceitou. Então eu fui lá pra Rural de Seropédica, super longe. Pra quem não tem a dimensão, dá mais de 100 km de distância. Então eu tive que mudar de vida, tive que morar dentro da universidade, do alojamento, sair de lá. Fui morar em Curitiba, depois morei em São Paulo. Então a minha trajetória é bem uma pessoa que tá sempre indo pra tudo que é lugar pra aproveitar as oportunidades que a vida dá. Então minha trajetória é de uma pessoa que sempre, né, com 8 anos de idade eu já carregava latinha, ferro no carrinho de mão pra ir no ferro velho de Colubandê ali pra vender e ter meu dinheiro pra gastar na escola. Então era a única criança que pagava o próprio lanche na escola. E foi assim. Aí tinha um amigo na rua, inclusive que um grande agradecimento a esse amigo, William, que o pai dele tinha uma lava-jato, o pai dele deixou a lava-jato pra ele e a gente foi lavar carro. Parou de lavar carro, foi trabalhar em lan house. E foi aí que eu tive, inclusive, o start da computação. Trabalhando, primeiro frequentando lan house, o computador era muito caro em, sei lá, 2003, 2004. Super caro, e aí fui crescendo, trabalhando, depois em lan house, trabalhei em 3 lan house, consegui comprar meu primeiro computador, depois ganhei uma doação de computador, de um notebook, na época aquele notebook desse tamanho, assim, dessa grossura. Esquentava igual? Nossa, era pesado e carregava nas costas, você já tava malhando ali, né? Você carregava na mochila e... Cara, sempre eu aprendi a programar sozinho no começo, né? Em lan house ainda, sem querer, eu tô lá no Orkut, esbarrei no Ctrl+U do teclado e vi um código. Eu falei, por que tá escrito nesse código é o que tá na tela? E aí eu fiquei doido, li umas palavrinhas do tal de HTML, eu falei, que é isso? Minha mãe viu que eu tava muito doido mexendo nesse negócio, fazendo as páginas nada a ver, sem nexo nenhum. Aí achou um curso pra mim de web design em 2009 já. 2009 eu não parei mais, cara. Tô desde 2009 na área, só mexendo com computação. E a gente vê assim que... A gente sempre fala isso, né? Que muita gente que empreende é por necessidade. Você foi assim também? Ou você foi assim, não, eu quero mudar o mercado, eu quero diferenciar isso aqui, fazer algo diferente mesmo? Como é que foi? Foi por necessidade, eu nunca tive recurso, né? Eu falo, inclusive no meu pitch pra banca de investidores, quando eu fui apresentar a Denga Love, eu falei, eu sou um empreendedor de FGTS. Eu peguei a minha rescisão em 2022 agora, eu consegui pegar toda FGTS, férias, esses negócios todos. E aí eu falei, olha, eu não quero mais voltar pro mercado. Eu tô de saco cheio. Já não consigo mais ficar entrando em empresas e não vendo algo diferente. Ou trabalhando com coisas que às vezes eu não consigo nem fazer o que eu quero, o que eu gosto, porque é sempre só o que vai até ali e tá bom pra empresa. Eu sempre fui mais profundo, sabe? Sempre gostei de fazer coisas um pouco mais elaboradas. E aí não deu outra. Eu não queria voltar pro mercado, eu não estava satisfeito, eu já tinha passado por situações chatas em algumas empresas, né? Estruturalmente a gente conhece que situações são essas. Sim, sim. Entendeu? E eu falei, não tô mais de saco, sabe, pra voltar pra empresa que bota, enfim, artista negra lá e dentro não tem cultura. Entendeu? Aí eu falei, não quero. Por acaso,
coincidiu de nesse mesmo momento eu tá solteiro, voltar pra... Eu uso aplicativo de relacionamento há uns 10 anos já, né? Já até morei junto, né? Com gente que eu conheci em aplicativo. Quando eu voltei pra essa vida, eu passei pelo problema que todo mundo passa. Que você passa 15 pessoas não negras pra uma negra. Você fala, gente, peraí, somos 56% da população. Quase 57%, né? Que é 56,9%. E essa maioria não tá dentro dos aplicativos. Por que não tá? Eu fiquei encabulado. Depois de um certo momento, eu ainda consegui achar pesquisas científicas que mostram ainda que pessoas negras passam pelos mesmos problemas estruturais, sabe, dentro dos aplicativos de relacionamento. No mesmo que uma pessoa negra de trança vai passar numa empresa, sabe, ou no Black, sabe, pela estereotipação também, ela passa dentro do aplicativo de relacionamento. É o mesmo espaço, sabe? Então eu falei, pô, peraí, então a gente precisa resolver isso. E os grandes aplicativos não queriam resolver. Então eu falei, pô, peraí. É o conselho que eu dou pra todo mundo, inclusive. Quando você tem tempo, o recurso, vai e faz. Sabe? Por acaso eu tava com tempo, que eu tinha saído da empresa, e eu tava com o recurso na mão. Eu falei, e a ideia latente aqui, ó. Vai, cara, é agora. Sendo que durante a pandemia eu já tava com isso na cabeça. E falei, gente, peraí, pandemia, todo mundo em casa e não tem um aplicativo pra isso. Não tem um aplicativo para pessoas negras no Brasil, um país desse tamanho. Só que eu tava empregado, tava confortável. Até falo que se eu tivesse no emprego ainda, eu provavelmente não teria feito. Sim. Sabe? Porque eu ia estar confortável. Ganhava relativamente bem, sabe? Pra você ter ideia, com o meu salário, que eu tava empregado, eu consegui dar uma casa pra minha mãe, cara. Então minha mãe... Hoje, do antigo emprego. Do antigo emprego. Sabe? Então, tipo, eu tava confortável, tava tranquilo, viajava, então tava de boa, pô. Tinha um cargo bom, cientista de dados, ver a faixa salarial não é uma faixa salarial ruim, sabe? Então eu consegui dar uma casa pra minha mãe, ela tá tranquila hoje, tá de boa. Só que tem esse bichinho que quer fazer alguma coisa de importante, sabe? E é uma coisa que tá sempre em mim ali, que eu quero fazer algo que tenha sentido. E eu sempre gostei de mesmo trabalhar em empresas, eu gostava de causas sociais. Sempre gostei de causas sociais. Então, fui trabalhar em empresas com questões sociais. Ainda que não fosse uma empresa voltada para o lado social, mas naquela área era um produto que lidava com pessoas, sabe? Então, eu gostava de estar ali. Eu falei, pô, é nessa área aqui que eu quero estar, sabe? É esse produto que eu quero trabalhar. Então, ali eu fazia. Só que, depois de um tempo, eu falei, não, eu quero fazer agora um negócio que é meu. Do meu jeito. E aí eu fui buscar, obviamente, né, sócios que complementavam isso, né? Então hoje somos 3 pessoas que eu falei, pô, eu não sei nada de vendas. Sou péssimo em marketing. Sou péssimo em vender produto, enfim, em fazer campanha, anúncio. Então eu falei, achei a pessoa. E eu sou péssimo em design. Sou péssimo, já era nota 2 na escola em artes lá. Péssimo. Achei a pessoa que fez. Detalhe, você sabe por que Denga? Eu te perguntar isso mesmo. Você sabe? Rapaz, quando eu fui criar a Denga, eu procurei uma pessoa, que hoje é minha sócia, a Bárbara. Eu procurei essa pessoa e não disse pra que era. Eu falei, eu quero fazer um produto que é para pessoas negras. E eu tô pensando no nome Cacau. Ela, Cacau? Por que Cacau? Falei, olha só, o cacau, ele é base para o mais básico que a gente faz. Chocolate, manteiga de cacau, a fibra do cacau serve para fazer botão, você faz um monte de outras coisas, remédio, sabe? Você faz caipirinha de cacau, você faz um monte de coisa com cacau. Mas você não fala, isso aqui é cacau, isso aqui é chocolate, isso aqui a sua camisa pode ter cacau, você não sabe. Sim. Entendeu? E eu falei, assim eu vejo a pessoa negra na sociedade. Ela tá ali em tudo, mas não protagoniza. Falei, então eu vou fazer um lugar onde a pessoa negra protagoniza. Onde ela fica na frente das coisas. Entendeu? Fica na vitrine, onde ela brilha. Entendeu? Onde você fala, não, aqui... E aí eu fui com o nome Cacau. Ela falou, pô, muito bonita a tua história, mas vai ficar com uma pegada muito alimentícia. Eu falei,
pior que você tem razão. Aí eu deixei pra ela, então faz assim, ó, vem com a ideia aí, você que escolhe. Ela fez várias ideias, alguns nomes, cores, várias cores. Eu ia com a ideia cacau marrom, sabe? Já tava pronto, né? Na minha cabeça eu tava sonhando com cacau, cara, viajando no cacau. Aí ela veio, demorou uns dias, veio com a ideia lá, denga. Falei, por que denga? Ela, denga em Kikongo, que é a língua de origem africana, né? Do dialeto banto, significa gesto de carinho, chamigo, entendeu? E o laranja, na bandeira LGBT, é cura, entendeu? Falei, cara, não vou mexer em nada. É isso, né? Eu quero esse nome, quero isso daí. Corri pra registrar, e é isso. Ficou como Denga Love. E pra quem não sabe o que é o Denga Love? Denga Love é um aplicativo de paquera para pessoas negras. Ou seja, quando a gente fala pessoas negras, a gente está falando pessoas pardas, pessoas pretas, de acordo com o IBGE. E lá só é exclusivo para pessoas negras? Denga foi criado para pessoas negras, embora por lei a gente não possa restringir. Né? A mesma lei que impede de uma pessoa entrar num estabelecimento serve para espaços digitais também. Então a gente não restringe ninguém, porém toda a nossa comunicação, se você abrir o aplicativo, vai aparecer de pessoas negras para pessoas negras. A primeira tela. Porque nós somos para pessoas negras e eu... Nada contra pessoas brancas, até tenho amigos que são. Mas assim... Desculpa, brincadeira. Mas assim, gente, existe mais de 200 aplicativos de relacionamento. Sim. Vamos entender a diferença entre eles. Tem, por exemplo, você vai chegar lá no aplicativo que é para pessoas veganas e vai falar, eu não sei por que é um aplicativo para pessoas veganas. Tem também? Tem mais de um no Brasil, inclusive. Caramba, eu não sabia. Entendeu? Tem aplicativo... porque assim, antes de fazer, eu fiz uma pesquisa. Antes de fazer o Denga, eu fiz uma pesquisa que eu usei tudo que tinha disponível no Brasil. Inclusive, até fora do Brasil, arrumei um jeito de usar. Então, assim, eu testei aplicativo que é por match astrológico. Você bota o seu signo, aí ele vai achar pessoas compatíveis com base no seu mapa astrológico. Eu achei um lá que é com música. Você bota todo o seu gosto musical, várias músicas e tal, ele vai achar pessoas que têm gosto musical parecido. Então, assim, tem pra tudo possível, pessoal. O de pessoas negras é pra que uma pessoa negra quer encontrar uma pessoa que realmente entende ela. Uhum. E detalhe, como eu falei lá atrás, eu achei pesquisas científicas, tem uma pesquisa da Universidade de Cornell, que ela fala sobre justamente os vieses que estão presentes na sociedade também estão dentro dos aplicativos de relacionamento, portanto, deveriam resolver. E eles testaram com pessoas, fizeram uma rodada de vários testes, né? Para entender e comprovar que realmente pessoas negras passavam por problemas dentro desses aplicativos. Então, assim, Denga não é só um aplicativo de paquera para pessoas negras. A gente está resolvendo um problema social. Tem uma pegada muito maior aí que eu tô falando. Gente, olha só. E eu tenho depoimentos de usuários falando, poxa, muito bom eu não ter que ficar me reafirmando aqui dentro. Sim. Poxa, muito bom eu ficar livre para achar alguém que não vai ficar estereotipando o meu corpo. Uhum. Sabe, o estereótipo da mulher negra é para uma coisa, não é para casar. O estereótipo do homem negro que é o bom de cama, mas não é para ser o pai de família. Isso é um estereótipo que infelizmente está na sociedade, a gente tem que falar sobre isso. Entende? Novamente dizendo, você não vai ver um grande aplicativo por aí falando sobre isso, sentando na mesa para botar no podcast dele sobre isso. Porque não é interessante para resolver, entendeu? Então, assim, eu quis resolver esse problema, sabe? Eu falei, cara, peraí, eu como pessoa que usa aplicativos que eu pagava, o plano VIP lá, nossa, tem plano VIP também, eu pagava o dos outros lá para ter uma experiência melhor, reconheço o valor, é importante, era bom, funcionava, só que não era o perfeito, eu não tava bem, eu tinha que ficar às vezes explicando, poxa, você não pode fazer essa piadinha aí que você fez, sabe? Ah lá o cabelo daquela... Não, cara, por que o cabelo da pessoa é uma coisa pra você fazer piada? Sim. Entende? E aí eu tava com pessoas assim, eu ia pro encontro e a pessoa fazia esse tipo de piada que, cara, me deixava extremamente desconfortável. Eu falei, não quero mais. E aquela história, né, Felipe? Se não rir, não é engraçado. Se alguém se feriu, não é engraçado mais. Exato, cara.
por que você vai fazer uma piada, você vai, enfim, esboçar uma opinião que, pra você rir, você tem que difamar outro. Sim. Entende? E aí era esse tipo de experiência que eu tinha nos outros aplicativos. Então eu quis criar um espaço seguro. Sabe? Então Denga é muito mais do que, na minha visão, né? Um aplicativo de relacionamento é um espaço seguro onde pessoas negras podem conhecer outras pessoas negras. Conhecer, conversar e se relacionar. Tá indo muito mais, inclusive, tá no nosso Twitter, quem foi lá. No nosso Twitter você vai ver, a gente repostou uma pessoa que falou, cara, eu conheci um rapaz, conheci uma menina, fomos para um evento e hoje nós três somos amigos. Não estão se relacionando. Virou uma amizade entre os três, sabe? Então, assim, acontece. Nós somos um espaço também para quem quer fazer novas amizades. Sim. Perfeito. Você falou em relação a uma certa estigmatização que é em relação ao homem negro e mulher negra. Só que eu já ouvi muitos relatos de mulheres negras falando sobre o homem negro que se relaciona com a mulher negra é para relação sexual, é aquela coisa, é a pegação. Mas na hora de formar família é com a mulher branca. É um problema também, né? Existe esse problema, sim. É uma questão, justamente o processo aí, cara, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, talvez Bárbara Carini e outras pessoas da academia sejam melhor para falar sobre isso, mas passa pelo processo também da pessoa negra de conscientização racial, sabe? Você vê como que, acho que eu posso falar sobre isso, né? O racismo estrutural, ele afeta pessoas negras que esquecem, que não por culpa delas, mas elas querem se encaixar numa caixa que não é delas. E reproduzem um padrão que às vezes é pior, inclusive, para a própria classe. Entende? Então, assim, e esse, obviamente, que não é uma coisa que foi criada por pessoas negras, que, porque um homem negro vai lá e palmita, né? Que a gente chama. Sim. E fica com uma mulher negra, depois casa com uma branca. Isso é um estereótipo racial, um problema criado, entende? Veio de fora, veio dos colonizadores, entende? Que faziam isso, que usavam a mulher negra para isso e que reproduziram esse padrão, entende? Então, assim, a pessoa negra que faz isso, às vezes é justamente uma questão de conscientização racial, sabe? Quando você se conscientiza racialmente, que você olha, você fala, pô, peraí, meu caso, por exemplo, eu sou um não branco. O que eu sou, então? Entende? Porque se eu tô de noite andando na rua, a polícia me para. Como eu já tomei alguns enquadros, né? Estou no mercado, tem um vídeo disso. Em Portugal, o cara me seguindo dentro de uma loja aí, de artigo esportivo. Sabe? Então, assim, eu sinto isso na sociedade. Sabe? Então você começa a falar, peraí, ele não tá me seguindo à toa. Por que tá me seguindo? Entende? Por que isso tá acontecendo? Por que eu tô encosta neguinho na rua com a arma na cabeça? Aconteceu comigo, entende? Então, assim, você se conscientiza, às vezes, por alguns meios. Hoje em dia, existe muito mais literatura para isso. Muito mais formas onde as pessoas podem ter um pouco mais de acesso para entender o que afeta elas. Inclusive, esse foi um dos motivos, né? A gente não falou sobre isso, mas, por exemplo, de eu ter saído da igreja evangélica, sabe? Passei pela igreja evangélica e eu não sentia diálogos que entendiam quem eu era como uma pessoa negra na sociedade, porque eu estava ali olhando pessoas brancas, falando para pessoas brancas sobre ideais brancos, sabe? E eu não me sentia, não sentia nem parte daquilo, sabe? Parte desse corpo que dizem, né? Então, assim, foi aí que eu comecei a me conscientizar, sabe? Ali em 2012, 2013, na faculdade, vendo na sala de aula tinha o quê? 3 pessoas negras dentro da faculdade, sabe? E eu passei por cota ainda, sabe? Cota de escola pública. Então, assim, se não tivesse a cota, aí que não ia ter ninguém, sabe? Então eu comecei a perceber, falei, gente, peraí, cada vez mais, a única pessoa negra no laboratório de pesquisa que eu trabalhei no Rio de Janeiro era eu, e eu era um estagiário. Cara, falei, não, peraí, não é possível. O que tá acontecendo aqui, sabe? Como é que o único negro aqui é um estagiário?
Então eu comecei a me questionar. Se questionem, sabe? E aí eu falo, né? Tem o teste do pescoço. Conhece o teste do pescoço? Você chega num lugar, você faz assim. Começou a contar quantas pessoas negras já era. Conscientização bem rápido. Sabe? Entra nos lugares e você vê. Às vezes a pessoa negra tá trabalhando. Não é a pessoa que tá ali naquele restaurante pedindo o vinho mais caro do cardápio. Entendeu? Então, você começa a perceber. Num teste desse do pescoço, dentro do aplicativo, eu vi, pô, peraí. Por que tem menos pessoas negras? Por que começa a... Eu sou... vim da área de dados. Então, eu gosto de trazer dados para apoiar as coisas. E eu comecei, pô, peraí, 56,9% da população. Peraí, maioria de pessoas pardas e pretas. Concentração de renda tal, não tá nessas pessoas. A maior parte da renda... Pô, qual que é o problema que tá acontecendo? O que tá havendo entre a gente aqui? Quantas startups fundadas por pessoas negras? 1%, 2%? Não. Tem coisa errada, sabe? Então, inclusive, nos lugares que eu vou e com pessoas investidoras que eu converso, eu sempre indico outras startups de pessoas negras. Você fala, pô, cara, você falou comigo, você pode não nem ter gostado, mas, pô, dá uma olhada nessa aqui, nessa outra aqui. Porque, cara, a gente tem que fazer o dinheiro circular ali, sabe? Então, não, entende, pessoal? Esse foi o problema urgente que eu queria resolver. Esse foi o problema que eu falei, gente, não dá pra esperar 2023, galera. A gente tem que resolver esse problema agora. Não dá pra ficar... Quando que vai resolver o problema? Sim. Sabe? Não foi eu que criei, mas quando é que a gente vai querer realmente resolver? Jogador do país do futebol passando por um problema. Como assim? O país do futebol passando por um problema fora daqui e ninguém fazendo nada. Sim. Não dá pra não resolver, entendeu? Entende? Felipe, antes de entrar no Denga, que a gente vai entrar mais na frente, você comentou em relação a ter sofrido racismo em Portugal. Claro. Você acredita, cara, assim, que a gente, aqui no Brasil, já está um pouco mais evoluído em relação ao racismo mesmo e tal? Porque a gente vê, por exemplo, vou levar para um ambiente que eu gosto muito, esporte, futebol em si. Uhum. A gente tem visto o Vini Júnior que está sofrendo lá na Europa. E não é só o Vini foi um caso assim extremo, né? Extremo mesmo, na Espanha. Teve jogo Brasil recentemente contra a Guiné, e de novo aconteceu fora do estádio, com segurança, com a banana no bolso. O segurança do estádio. Então, assim, e nada acontece. No Brasil, a gente já começou a punir um pouco mais. Você acha que não? Você acha que a gente evoluiu um pouco? A gente está um pouco mais evoluído que os europeus em relação a isso? Ou é a mesma coisa? Cara, é aquela coisa, né? Uma pessoa foi presa, uma outra ali, a internet viu quem é. Estamos mudando, estamos melhorando. Cara, a gente não tá nem perto de resolver. A gente não tá nem perto de chegar ao ponto de, sabe, tipo, que isso realmente você tenha segurança de que vai ser esporádico, né? A palavra que eu queria dizer. Hoje em dia você sai sabendo que pode acontecer. Sim, claro. Então a gente não... Cara, eu não consigo achar que nós... E eu falo disso, gente, com muita tristeza a gente falar sobre que tipo, eu tenho que sair na rua. Por exemplo, aconteceu esse caso de Portugal, eu fui para Miami, tem um pouco menos de um mês atrás. Eu tô dentro de uma loja, a moça, você pode me ajudar a pegar esse aqui? Eu olhei assim, aí eu falei, sorry, I'm not a worker, sabe? Eu não trabalho aqui, I don't work here. Sabe? Eu falei pra ela, não, desculpa, eu não trabalho aqui. Aí ela, não, me ajuda. Eu não trabalho aqui, senhora. Não, ajudei. E é isso, sabe? Tipo, cara, não sou, porque você me viu ali dentro da loja, eu tenho que te ajudar a buscar um negócio, uma caixa. Não, cara, entendeu? Então isso acontece muito, com muita sabe? frequência até. Você vê esse caso do Vini Júnior lá, que foi o assessor dele, né? Melhor amigo dele, né? É assessor pessoal dele. E melhor amigo dele também. Melhor amigos, claro. E pior, gente, peraí, a gente não tá falando de um torcedor que chegou assim, tá falando do segurança. O segurança do evento puxa uma banana e aponta pra... Meu Deus, pelo amor de... Sabe? E já foi pra ali com essa intenção mesmo, né, claro, cara? Porque
Porque você vai ter uma banana no bolso durante a entrada de torcedor do estádio. Entende essa naturalidade que, às vezes, isso está acontecendo em vários lugares neste momento no Brasil. Só que muita gente, como eu, e muitas vezes acontecia, eu ficava, que engraçado. Eu não entendia que aquilo ali, eu não tinha consciência de que aquilo ali era racismo. Não tinha consciência, sabe? Então, assim, e às vezes também aconteceu, né, já de eu presenciar situações que a pessoa ficava tão assustada e tão mal com a situação que eu não conseguia reagir, não conseguia fazer nada, sabe? Então, assim, acontecia com ela, ela ficava... E saía, sabe? Sendo que é uma situação de cadeia, de chamar a polícia, sabe? Então, assim, eu acho que sim, concordando em partes com a fala, seria... As pessoas estão acordando, as pessoas donas dos direitos estão acordando para se manifestar. Sabe? Não está melhorando, mas nós estamos acordando para nos manifestar contra os nossos direitos. Entende? Então, se você falasse de aplicativo de relacionamento para pessoas negras há 4 anos atrás, no Brasil, no governo que a gente tinha, no início do governo que a gente tinha, sabe? Do jeito que estava, eu acho que a gente não ia sobreviver. Hoje, passando por tudo que a gente passou, vendo quem esteve lá governando e entendendo que política social é importante, a gente tem que se preocupar, eu acho que hoje a gente tem um pouco mais de chance de sobreviver, sabe? Sim. E olha que somos a maior parte da população, pessoas negras, mas ainda assim tem muitas pessoas negras que acham que não é para elas o aplicativo, que elas não, por que tem que ter um aplicativo para pessoas negras? Sim. Por que eu preciso? Gente, é só uma situação de melhorar a nossa qualidade de vida, entende? E você está num ramo assim que é bem difícil de empreender às vezes, né? Que é no ramo da tecnologia. Muda muito e com uma facilidade, uma rapidez muito grande. Como é que é o desafio diário para isso? Nesse ramo de tecnologia, infelizmente, às vezes ganha quem tem mais dinheiro. Sim. Né? Se tem muita grana, você vai pagar um time especialista. Cara, você não pode saber fazer nada, mas você tem um time que vai te entregar alguma coisa. E vai botar marketing, né? Porque hoje em dia você tem ferramentas que você coloca lá, ele vai divulgar para todo mundo, a pessoa vai entrar, vem aqui, baixa esse aplicativo, toma esse cupom, faz a sua primeira compra. Todo mundo vai querer, entende? Pode ser uma bosta a experiência, mas todo mundo vai querer, entende? Então, desculpa, até falei francês aqui, não sei nem se pode. Então, assim, nesse caso, na área de tecnologia, no meu caso especificamente, eu tenho, né, o domínio da tecnologia. Então, hoje eu tenho certeza que a gente gastou 5 vezes menos do que gastaria para fazer o aplicativo. Que boa parte eu fiz. Que a parte cara da tecnologia eu consegui fazer. Que é o back-end dela. Deu, exatamente, fazer o aplicativo. Quando ele começou a funcionar, eu falei, só aquilo ali, para fazer aquilo ali, é gastar uma grana, sabe? Sim. E aí eu tinha a chance de fazer assim, tipo, vou melhorando isso aqui com o tempo e lanço, né? Porque tem, inclusive, dicas para quem quer empreender. Não fica esperando muito para fazer algo e fazer perfeito. Bota na rua, testa, faz o seu primeiro dinheiro, pega o dinheiro, reinveste e vai fazendo isso. Foi o que eu fiz, né? Então, assim, o conselho que eu segui é que, eu falei, peraí, tá acabando meu dinheiro, preciso fazer mais dinheiro para continuar melhorando o produto. 14 de outubro de 2022 eu lancei, no primeiro dia já tinha faturamento. No primeiro dia já tinha gente pagando, sabe? VIP do aplicativo. Então, no primeiro mês a gente conseguiu já pagar salário de desenvolvedor. Entendeu? Foi o caminho que eu achei, não foi o melhor caminho. Sim. Eu queria ter dinheiro para eu meter no aplicativo lá, meter 3 desenvolvedores, marketing, financeiro. Queria ter dinheiro para isso, mas não tinha, sabe? Não tinha. Então fui fazendo com o que dava. Então, inclusive até hoje, eu faço muita coisa porque eu não consigo pagar tantos funcionários assim. Então eu ainda faço financeiro, às vezes respondo e-mail de dúvida de usuário. E é isso, sabe? A gente vai fazendo até que o dinheiro vem e a gente contrata uma pessoa para fazer aquela parte operacional. Entende? Entendi. E como é que foi assim a questão do preparar a empresa para captação?
Porque é um rolê grande também, né, cara? Assim, você tem que preparar toda a documentação, tá com um pitch ali muito bom, muito bem feito, para conseguir uma pessoa para investir na sua startup. Como é que foi essa parte? Então, para quem não sabe, pitch é uma apresentação que você faz de entre 3 a 5 minutos apresentando a tua empresa. E para isso você precisa trazer dados reais da sua empresa, o que ela é. Isso pode variar de vários momentos. Você pode fazer pitch de ideia, né? Tem uma ideia, você bota no slide lá, aceita qualquer coisa no slide, né? Vende o sonho para alguém que queira botar dinheiro. Esse processo é um processo que leva entre 6 meses a 1 ano, tá? Pra você fazer a captação. É uma coisa que gasta tempo, que precisa de uma pessoa envolvida diretamente fazendo isso, sabe? Porque é estressante, envolve e exigiu bastante de mim, porque assim, eu conversei acho que com uns 100 investidores, com muita gente, para alguns toparem, e mesmo assim foi uma pequena parcelinha de dinheiro, sabe? Então assim, mas é bem, não sabe, não ache que você vai conversar com a primeira pessoa investidora e essa pessoa vai te dar dinheiro, assim, não. Se acontecer com você, parabéns, tô feliz por você. Mas geralmente você vai conversar com 5, 10, 15 pessoas para uma pessoa falar, me mostra um pouco mais, deixa eu entender melhor, sabe? Porque a gente está falando de capital de risco. Captação para startup é capital de risco. É um dinheiro que às vezes o investidor nem sabe se vai ver de volta. Entende? Hoje você faz a sua empresa, amanhã o mercado muda, amanhã a Google resolve fazer um software igual ao teu, só que ela tem muito mais dinheiro, vai matar sua startup. Então, foi quando eu fui captar, né, comecei a captar ali em dezembro de 2022, apresentar, né, a empresa para pessoas investidoras, a gente já conseguia se manter, né, a gente não conseguia pagar salário assim, mas não tinha dívida, né, então a gente nunca teve dívida, mas também nunca teve como tirar de salário de lá, só pagava as contas e acabou. Então, eu comecei a captar, comecei a apresentar a empresa, já tinha mais ou menos a ideia de quanto que eu queria, e você precisa muito bem justificar para o que você quer esse dinheiro. É a grande questão, investidora vai querer saber, para que você quer esse dinheiro? Me mostra para ver se faz sentido o que você quer fazer, e se esse dinheiro que você quer, às vezes é muito, às vezes é pouco, resolve isso que você está querendo fazer. Então, por isso que exige bastante, foi um processo maçante, foi um processo difícil. Apresentei para várias pessoas, eu recebi proposta, cara. Eu recebi proposta de, tipo, me dá aqui 30% da tua empresa por esse dinheiro aqui. Eu falei, você tá doido, meu querido? Não, sabe, não faz sentido a pessoa querer te dar um dinheiro por 30% de cara, assim. Isso mata qualquer startup, tá? Não aceite esse tipo de contrato, assim. Então eu tive que dizer não, continuar procurando, apresentando, falando, até que eu achei a aceleradora, né? Achei um caminho melhor via aceleradora, onde eu pude apresentar melhor. A aceleradora já tinha todo um processinho certinho, tudo bem feito. Demorou uns 6 meses, né? Aí apresentei no dia lá, presencial, 40 investidores numa sala, apresentei e me surpreendi, porque tinha gente defendendo a gente. Tinha investidor falando, olha, mas esse projeto aqui, isso aqui, tal. Aí depois falando, defendi vocês lá, cara, gostei muito do seu produto e tal. E bacana. Conseguimos. Que bacana. Eu ouvi uma vez de uma pessoa que passou por essa parte de captação, né? E sentou com o investidor no momento da assinatura do contrato. Que aí passou por toda a parte burocrática, né? Na assinatura do contrato, a pessoa falou para ela assim, olha, eu nunca fiz isso com ninguém, mas eu tenho dúvida se vocês vão ser capazes de tocar o negócio de vocês. E eu perguntei, qual foi a sua reação? Ela, fomos embora. Não assinamos o contrato, não pegamos o valor do investimento. Porque ali, assim, nunca falou isso, o investidor branco nunca falou isso para 2 pessoas pretas. Que vocês talvez não seriam capazes de tocar o negócio de vocês. Já passou por algo não similar, mas sentir uma certa desvalorização da sua capacidade intelectual por você ser um homem negro?
Nessa área de startups ainda não aconteceu, vai acontecer, infelizmente. Nesse ponto específico aí de captação, é o seguinte, pessoal. Investidor que você não tem confiança, que não tem confiança em você, já é a relação que não tem que se manter. Não tem que se manter, porque investimento é confiança, sabe? Então hoje eu tenho pessoas investidoras que eu tenho prazer de sentar para conversar e falar, olha aqui, cara, o resultado que a gente tem. Olha aqui o que está acontecendo. E tem um termo usado nesse meio que é smart money, né? Investidor não tem que só te dar dinheiro, sabe? Às vezes você, por exemplo, imagina só, se a Isa quisesse investir na minha startup, não precisava nem botar dinheiro, cara. Só de ela estar falando de Denga Love, acabou. Isso é smart money. Isso é investimento. Isso ela ganha, eu daria porcentagem para ela. Entende? Porque ela está vendendo a gente. Isso chama... Tem um nome para isso, mídia por equity, sabe? Então, cara, ela quer, toma aí, eu te dou 5%, 2%, não sei quantos por cento, vamos entender quanto é que você vai... Porque ela vai falar, cara, vai o Brasil inteiro baixar esse negócio, entende? Pesadão. Então, assim, tipo, só que tem investidor que traz, vamos lá, 100 mil reais e vai te ensinar a controlar a sua área de marketing. Fala, cara, eu vou te ajudar a fazer essa área de marketing ter uma melhor performance. Pô, às vezes é muito mais do que o valor, sabe? Sim. A aceleradora tá me dando isso. A aceleradora tá colocando eu para falar com pessoas, inclusive, que já venderam a empresa por milhões de reais, que são investidores de aceleradora hoje, que eu não teria a chance de conseguir uma reunião com essas pessoas tão fácil assim, mas porque a aceleradora, os caras falam, não, peraí, vamos lá, só marcar na minha agenda. Consigo, o cara fala, ó, faz isso, faz aquilo. Muito, meu caminho, por isso que é aceleradora, sabe? Porque vai muito mais rápido, sabe? Porque ela traz gente já qualificada, pessoas testadas no mercado, pessoas que têm resultados, entende? Tem o caminho de você ir por fora. Você quer, sabe? Te encontro na rua, falei, cara, deixa eu te apresentar meu negócio aqui no elevador ali. A gente tá descendo o elevador junto, imagina. Te conto, você para, me conta mais. Você gosta, a gente faz um contrato ali de mútuo conversível, sabe? E pronto. É um jeito, entende? Se você depende, é porque a pessoa empreendedora tem que saber muito bem o que ela quer. No meu caso, dentro da sua pergunta, eu não permito, não tem como seguir comigo se a pessoa não demonstra confiança, sabe? Isso vale para, tipo, desde sociedade é um casamento, né? E investidor, ele tem participação da sua empresa, sabe? Então, assim, a pessoa investidora tem que ter confiança, tem que despertar essa confiança. Como que vai despertar essa confiança? Eu vou te mostrar tudo que eu tenho ali e eu vou manter atualizando. Se você chega na hora de assinar o contrato e fala isso pra mim, poxa, peraí, o que faltou aí pra você ter essa confiança? Sabe? Eu não tenho como te dar 100% de certeza também. Eu não sei o dia de amanhã. Então, se o investidor fala isso na hora de assinar o contrato, cara, mano, espera mais um pouco mesmo, não... É melhor ter isso do que ter uma pessoa que daqui a pouco, 6 meses, vai falar, e aí, o dinheiro de volta? E aí? Não, peraí. Contrato de investimento tem um tempo de 2 anos, 3 anos, 5 anos, às vezes, pra pessoa ver o dinheiro de volta. Não quero alguém em 6 meses me cobrando. Entendeu? E esse tipo de pessoa que fez isso é bem o perfil dessa pessoa que vai ficar 6 meses aí, e o dinheiro? E a saída? Quero de volta. Não, acabou. Não quero, sabe? Então tem que demonstrar confiança mesmo. Existe muitas pessoas investidoras no Brasil, então assim, tá faltando, mas ainda tem muito. Então assim, não se preocupa se esse aí não deu fit, vai para outro. Felipe, falando do Denga, voltando a falar do Denga, qual é a dica que você dá para os usuários do Denga? Muitas dicas, entre elas, olha, faz um perfil direitinho, bota uma foto legal, sabe? Diversifica as imagens, sabe? Mostra, pô, você gosta de cozinhar? Eu muito. Tira foto cozinhando, cara. Fazendo um prato de comida que você fez. Sabe? Você gosta de algum esporte? Muito. Qual? Tênis e jiu-jitsu. Pô, cara, tira foto de kimono lá, fazendo alguma coisa, sabe? Fazendo uma aula. Cara, sai do básico. Tem gente que tira só foto aqui assim de frente.
Ou sem camisa, né? Ai, meu Deus. Cada uma. Cada um. Isso aí é o mínimo que você vê. Tem cada coisa que você vê. Foto, às vezes, de. A pessoa bota parte do rosto só assim, metade. Mano. Pra manter o mistério, velho. Não. Cara, você já não tá vendo a pessoa. Você não quer ser misterioso. Que confiança que você me passou, viu? Gente, inclusive é importante falar disso, né? Você, aqui no presencial, eu escuto natureza, eu escuto sua voz, eu vejo os seus trejeitos. No aplicativo, você tá vendo uma imagem parada. Sim. A sua primeira foto e a sua bio tem que ser matadora. Tem que ser pra, sabe, de conversão, marketing. Tem que ser o seu pitch de vendas. Exato, tem que ser aquela que a pessoa quer clicar no botão pra ver mais, entendeu? Então, não tem como você ser enigmático, essas coisas. Eu não sei se tem gente que procura gente assim, né? Não conheço. Nunca foi o meu tipo, mas... Talvez dê o like lá por curiosidade pra saber quem é essa pessoa. Ah, não sou tão curioso assim, não. Eu não sou não. Tipo, fica de boa aí. Seu low profile, eu prefiro pessoas reais. Eu quero conhecer uma pessoa que coloca lá. Pô, você gosta de samba? Coloca. Gosta de pagode, você gosta de funk, gosta de rock, rap? Coloca na tua bio. Tem um espaço de 500 caracteres lá no Deganado pra você escrever. Escreva seus 500 caracteres. Se descreva, sabe? Eu coloquei lá na minha bio. Canto pagode com a mão no peito e uma segurando o copo. Cara, a pessoa já imagina eu fazendo isso, sabe? É verdade. Você já imaginou a cena. E é legal, é gostoso. Eu descrevi um momento gostoso, sabe? Que me define bem, sabe? Onde eu me divirto. Então, assim... Aí tem gente que, tipo... Todas as fotos é de óculos escuros. Você é o que? O MIB? O 007? O que tu é? Entende? Não dá, gente. Não dá. Então, assim, diversifica as imagens, coloca uma bio legal, coloca teus hobbies. E, obviamente, conversa, sai do natural, sabe? Sai do básico. Sim. Entende? Oi. Tudo bem? Tudo bem. Você é de onde? Tal lugar. Para com isso, cara. Se você botou 5 fotos, uma cozinhando, uma num parque que você gosta, outra num samba, cara, eu já tenho assunto. Pô, maneiro aí, que bom que você gosta de samba. Primeira mensagem. E aí, pô, legal que você gosta de samba. Eu não fui no oi, não fui no tudo bem. Você já vai responder outra coisa. Fugir do natural, sabe? Se uma pessoa... É um quebra-gelo, né? Exato. Se a pessoa chega assim pra mim, eu já fico, pô, essa pessoa aqui teve um mínimo de curiosidade pra ver minhas imagens e puxar um assunto, sabe? Então, tipo, saiu do padrão, saiu dessa roda que fica girando, onde as pessoas estão tudo engessadas, sabe? Sai disso. Essa é a maior dica que eu posso dar. E pra quem tem preguiça de baixar o app, pra quem acha que o aplicativo não é pra ele... Aí, meu querido, eu não posso fazer muita coisa, mas eu posso dizer assim. O aplicativo é mais um dos lugares, ele não substitui os outros lugares. Detalhe, eu tenho depoimentos, tá lá na página do Instagram, lá, acessa lá que você vai ver. Pessoas dizendo, cara, conheci uma pessoa que se não fosse pelo aplicativo, eu não conheceria. A pessoa morava perto de mim, mas eu saio em horários que ela tá em casa, eu trabalho em um horário diferente, a gente não cruza o mesmo espaço, porém a gente está a 2 km de distância. Entende? Então o aplicativo tornou possível esse encontro, sabe? Dessas duas pessoas que têm rotinas diferentes, trabalham em lugares diferentes, pegam ônibus diferentes, vão para enfim, áreas diferentes, porém que têm gosto parecido. Então o aplicativo é mais um. Você quer aumentar as suas chances de conhecer uma pessoa legal? Considere entrar no aplicativo. Eu falei com você lá no início que a gente tem 2 perguntinhas, né, que a gente faz, uma no início e outra no final. Como é que você enxerga o Dengalove daqui a 5 anos? Olha, daqui a 5 anos eu quero estar em vários países. Sabe, Dengalove, nosso plano de ser o principal aplicativo de relacionamento para pessoas negras. E eu imagino que em 5 anos também a gente esteja com um Brasil bem diferente
porque Dengalove foi uma das iniciativas, assim como o podcast, assim como outras empresas, de melhoria da sociedade e de melhoria da qualidade de vida da pessoa negra. Uhum. Felipe, uma mensagem final para quem quer, cara, empreender, principalmente na área de tecnologia, que é a sua startup. Qual mensagem você deixa assim? Cara, faz isso, não vai por esse caminho porque aqui vai dar ruim. Como facilitar a captação de recurso? Claro. Captação de recurso, ela vem com organização. Então, o conselho que eu dou é se organize. Não existe esse negócio de você querer ser grande sem organização, sabe? Então, assim, se você não abrir um CNPJ, se você não tem auxílio jurídico, sabe? Relação entre sócios. Imagina que eu e você é sócio. A gente tem que ter um acordo. Por mais que eu, cara, te conheço, você é meu irmão, crescemos juntos. Tem que ter um acordo. Quanto que é meu, quanto que é seu, até onde eu mando, até onde você manda. Isso um advogado vai fazer, sabe? Planejamento financeiro, planejamento contábil, né? Registro de tudo. Marca, patente. Uma ideia pode ser registrada, né? Imagina, eu te conheço de infância, a gente compartilhei a ideia com você falou, vou abrir sozinho aqui. Você pode fazer isso. Agora, se eu te chamei e registrei, aí é outra coisa, aí você não pode mais. Então, assim, tem que ter registro. Essa organização, eu fui num encontro recentemente, eu infelizmente vi muitas pessoas que não tinham essa organização, então não sabia o que era um contrato de vesting. Aprende esses nomes, contrato de vesting, contrato de cliff, aprende o que é captação, por que se chama captação, aprende esses termos antes, sabe? Hoje em dia tem YouTube de graça aí com esses termos, sabe? Então, assim, o maior conselho que eu dou para as pessoas é se organize. Se organize. Vai ver, primeiro de tudo, registro da sua startup, contas certinhas, sabe? Então, se você abrir um CNPJ, abre uma conta PJ, Banco Afro está aí para isso. Faz seu registro de marca no INPI. Se você tem uma tecnologia, algum processo, alguma coisa que precisa de patente além da sua marca, faz a patente, faz o pedido de patente. Você não precisa esperar, não sei se muita gente não sabe, né? Você não precisa esperar ser aprovado para ficar usando. Enquanto está no processo de aprovação, você pode usar. Então, mas você fez o pedido. Vale quem fez o pedido primeiro, né? Então, entre outras coisas também cara, anda com gente que você confia. Sabe? Pessoa que você pode dormir tranquilo. E o que traz também isso? Tá bem amarradinho no contratinho, né? Eu durmo tranquilo com os meus funcionários, com meus sócios, mas eu sei que eu tenho contratos também. Sim. Que garantem isso para eles e para mim. Então, organização, paixão e entenda qual é o problema que você quer resolver para você não se desviar, sabe? Então, se você quer resolver o problema de pessoas negras em aplicativo de relacionamento, jamais você vai me ver abrindo um aplicativo de motorista, sabe? O negócio é relacionamento. Eu quero resolver esse problema, eu vou estar sempre investindo em coisas nessa área. Saiba o problema que você quer resolver e vai em cima desse problema. Foca no problema. E uma coisa que eu sempre ouço muito também, nesse aspecto principalmente no início da empresa e tal, escolha bem os seus sócios, né? Porque realmente, como você falou anteriormente, é um casamento. Sociedade é quase um casamento. E é uma coisa assim que, poxa, pessoal, tudo bem, às vezes vocês em algum momento da sociedade decidir que não tá rolando. Tudo bem. Para isso existe o cliff. Sabe o que é o cliff? É um contrato onde eu te dou 1 ano de experiência, né? De que entre aquele 1 ano a gente pode desfazer a sociedade, sabe? Com um acordo em cima disso. Então, cara, esse 1 ano pode ser 6 meses, pode ser 2 anos, pode ser acordo meu com você. Então, e aí essa pessoa pode sair sem nada, pode sair com metade do que tinha, etc. Para isso que existe o auxílio jurídico, tá? Eu sou muito feliz de, cara, uma das coisas que ajudou a gente a crescer, sabe? Porque eu fui pagar auxílio jurídico 6 meses depois, eu não tinha grana para pagar, mas eu tenho um amigo muito, muito brabo, eu tenho que falar, que falou, cara, eu entendo que você não tem grana agora. Eu vou te dar 6 meses de carência. Depois você me paga. Sabe? Botou a gente pra dentro do escritório, botou os funcionários dele, sabe?
uma plataforminha, tudo que eu precisava pedir. Então, cara, meu contrato de sociedade, CNPJ, registro de marca, tudo isso foi feito de graça. Fui começar a pagar 6 meses depois. Entende? E num preço justíssimo, menor do que o preço que o pessoal paga por aí, sabe? O pessoal da Safe que me ajudou, cara, eu preciso muito agradecer, cara, porque foi uma galera que tá olhando pro pequeno empreendedor, entende? E não foi pra mim, sabe? É a pessoa que veio, é sobre aquilo, né? Eu vendi a ideia bem. Sim. Eu cheguei e falei, cara, eu quero resolver esse problema aqui. A pessoa, caraca, eu quero estar nisso aí, velho. Pô, vou te dar 6 meses de graça. Toma aí, vem. Não troco por nada, velho. Não troco, porque foi quem acreditou em mim. Então, sobre sociedade, cara, quem é que tá acreditando em você? Quem é investidor é quem tá acreditando, sabe? Às vezes a pessoa nem bota dinheiro, mas a pessoa tá ali com você, te ajudando, te conectando em lugares que vão abrir outras portas pra você. Isso é quem tá acreditando em você. Valorize também quem tá acreditando em você, sabe? Então, reconheça a sua sociedade, chega junto, divide o bolo, sabe? Se eu ganhar, tu ganha junto, cara. Sim. Sabe? Se eu crescer, tu vai crescer junto comigo. Então, é sobre essa comunicação, de deixar bem evidente, né? De que, olha, nós vamos nos organizar, a sociedade é um casamento, mas se eu crescer, tu cresce junto. Sabe? Vamos junto. Vende o sonho, espera chegar o resultado. E só uma curiosidade agora. Eu ouvi outro dia, não lembro quem falou isso, mas assim, eu já ouvi de algumas pessoas, na verdade, de que quando você tem um objetivo de vida, vamos colocar no âmbito empresarial, né? E aquele objetivo ali, para você afastar ou tirar da sua vida qualquer pessoa que te atrapalhe de chegar nesse objetivo. Como é que você vê isso? Olha, tem uma frase difícil. tem uma frase que é assim, difícil não é matar um leão por dia, difícil é desviar das antas. Acontece. Isso acontece, mano. Infelizmente, todos os dias você tem que ter muita sabedoria pra desviar dessas coisas que vão tirar do foco. E como eu falei, às vezes é uma pessoa que se apresentava muito bem, mas no longo do caminho você viu que, cara, não é aquilo. Sabe? Não esperava isso dessa pessoa, sabe? Não queria que fosse assim. Eu já tive isso em outros lugares, sabe? Até no emprego, no CLT você vai ter isso, um colega de trabalho que depois disso, todo lugar você vai ter isso, na família. Então assim, essas são pessoas que você não tem que, ou melhor dizendo, são pessoas que você entende que não vai te levar pro seu objetivo, sabe? Aí eu posso pegar aqui rappers como Lennon que vão falar, tá junto e não soma Lima. Sim. Acabou. E é isso. E é isso. Pra você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Felipe, brigadão, cara, pelo papo, pela conversa. Foi, assim, excelente. Muito bom mesmo. Conhecer um pouco da sua história, do Dengalov. Principalmente aí, que eu tenho um primo que usa o aplicativo, né? Claro! Essas dicas, né, de perfil e tal. Entendi. Mas é isso, brigadão mesmo. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado. Pessoal aí, Voz Afro, Banco Afro. Nossa, vocês são sensacionais. Eu agradeço demais. Parabenizo pelo esforço que vocês estão fazendo aí para a comunidade negra. É sem dúvida reconhecimento total para vocês e vocês sabem que o resultado de vocês é muito impactante na sociedade. E essa é a ideia, né? A gente brinca muito, é hackear o sistema mesmo e ser algo voltado para a sociedade mesmo, para a comunidade. Com certeza. E você que nos ouviu, nos assistiu até aqui, nosso muito obrigado e até a próxima semana.